Apocalipse 13, eu quero pedir a você nessa noite duas coisas. Primeiro, muita atenção. Essa mensagem pode ser talvez a última mensagem que você vai ouvir. Pastor, o senhor está falando que eu vou morrer? Não sei. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a algumas horas. Então eu queria que você ficasse muito atento. Outra coisa, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, porque essa mensagem talvez seja algo definitivo para a sua vida. E a minha oração é para que o Espírito de Deus, enquanto eu ministro essa mensagem, ministre ao seu coração de tal maneira que você saia daqui convicto que precisa se acertar com Deus. O intuito do meu coração, que à medida que essas palavras forem ganhando espaço no seu coração, você vai entendendo o que Deus quer com você e o que Deus quer a seu respeito. Então todo o meu esforço será em transmitir a riqueza desse texto, apesar de saber que é impossível a qualquer homem transmitir toda essa verdade como ela merece, como ela deve ser exposta. Mas se eu conseguir fazer com que você entenda uma grande parte dela, meu Deus vai ser glorificado e exaltado. E eu vou sair daqui convicto de que eu cumpri a missão. Então essa mensagem é aquela que põe juízo sobre nós e nos aponta e nos mostra aquilo que temos falado e a sensação que eu tenho enquanto eu estou pregando. Eu já disse isso várias vezes na igreja, o exemplo que eu sempre dou. E todas as vezes que eu passo ali na orla de Maceió, eu lembro desse exemplo. A sensação que eu tenho é que eu estou vendo uma onda de 600 metros engolindo a cidade de Maceió, engolindo o povo, e eu começo a gritar, está vindo a onda e ninguém consegue perceber isso. Ela vai matar todos, vocês corram, fujam para os montes, e o povo continua jogando frescobol, tomando água de coco, tomando Coca-Cola, comendo, bebendo na beira da praia. Essa é aquela mensagem que, para você ter ideia, eu estudei esse sermão essa semana, e eu acordei de noite assustado com esse sermão, e falei, Senhor, se essas palavras então são a mais pura verdade para nós, então que o Senhor me conceda a graça da tua igreja entender o que vai ser ministrado, que a tua igreja abra os ouvidos, Senhor. Então toda a minha oração é para que o Espírito de Deus abra o seu ouvido, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura. E outra coisa que eu vou te pedir um pouquinho de paciência, certamente nós vamos estourar o tempo um pouco hoje. Eu não posso dividir essa mensagem em duas partes. Eu preciso que você preste a maior atenção possível. E eu queria, e é uma mensagem um pouco extensa, que se trata de um capítulo inteiro. Mas eu tenho certeza e creio em Deus, que talvez você ouvirá coisas que você, como cristão, precisa muito ouvir, mas não tem ouvido. Então acompanha comigo a leitura do capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade, a primeira besta na sua presença.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como assim fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Fecha seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, suplico ao Senhor, suplico mais uma vez, fala conosco, carecemos ouvir tua voz, carecemos ouvir a voz do teu Espírito. Então que se cale nesse momento toda voz, a voz do nosso eu, a voz do homem. Somente o teu Espírito fale aos nossos corações, através deste santo livro. Receba a glória para si nessa noite, e faça de nós semelhantes a Jesus. Amém. Preste atenção, eu estou ministrando uma série de mensagens aqui na igreja a respeito do Apocalipse, mensagem de uma série escatológica, apontando sim para o fim, trazendo o entendimento do que a Bíblia vai ministrar. Ministramos domingo passado, Apocalipse capítulo 12, onde nós vemos a derrota de Satanás, a derrota do dragão, onde ali no Éden, a ordem foi dada por Deus e disse: olha, você vai ter como inimigo, e você vai perseguir o descendente da mulher, você será contra o descendente da mulher, o descendente da mulher contra você, Satanás. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. Só que o dragão, ele perde, e ele é enviado à terra, e no final do capítulo 12, a oração dos santos é: ai da terra, a palavra dos santos, que estão nos céus, porque Satanás desceu à terra com grande fúria e cólera. Satanás então vem e agora convoca dois aliados para combater a igreja, para combater os santos, para trabalhar a seu favor. E nós lemos aqui no capítulo 13, que ele vê uma besta, uma fera, algo horripilante. Mas eu quero trazer você à sua memória por que esse texto que parece tão complicado é tão simples para nós, que parece tão difícil de entender, que apresenta figuras mitológicas, enigmáticas, figuras estranhas demais, é fácil de compreensão para o povo de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que João está preso na ilha de Patmos, e ele recebe a revelação do Apocalipse, e ele começa a escrever cartas que seriam destinadas às igrejas da Ásia Menor. Só que nenhum prisioneiro romano poderia escrever uma carta e enviar sem passar pelos olhos criteriosos dos soldados romanos e das autoridades romanas, porque poderia ter em nenhuma dessas cartas alguma conspiração contra César. Então o que João faz é escrever em enigmas, e João escreve aqui de maneira de códigos, de forma que os romanos não conseguissem entender, mas todo cristão, todo judeu entenderia, porque está falando do Antigo Testamento. Para você ter ideia, os 404 versículos do Apocalipse, contidos nos 22 capítulos do Apocalipse, apresenta 278 referências a respeito do Antigo Testamento. Então o que João está fazendo é escrevendo em códigos, de uma forma que todo judeu iria compreender o que está sendo escrito, e iria receber a mensagem, iria entender a mensagem que João quer passar. Mas preste atenção que, para você entender, já que a maioria das referências, ou grande parte delas, ou a maior parte delas, para se entender o Apocalipse, estão contidas no Antigo Testamento, eu quero fazer você passear um pouco pela Bíblia, e entender que o capítulo 13 está tratando a respeito do capítulo 7 de Daniel. Então quando João escreve, todo judeu iria pegar e entender, e automaticamente iria ler e ia compreender que estaria falando, ou fazendo uma referência ao capítulo 7 de Daniel. Então vamos ao capítulo 7 de Daniel, para que você entenda o que João está querendo passar para a igreja, e o que Apocalipse 13 está querendo trazer para nós nesta noite. Daniel capítulo 7.
Daniel capítulo 7, olha o versículo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Ficou mais fácil aí. Vamos lá? Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Preste atenção. João está descrevendo exatamente o que Daniel está falando aqui. E ele vai dizer o seguinte: o primeiro animal, versículo 4, era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, era semelhante ao urso, ao qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, e trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Preste atenção. João não está falando de animais. João não está falando de maneira literal de animais. João está falando aqui de reinos, de autoridades, de governo, de poder político, de estadistas. O que ele vai dizer? Preste atenção. Quando nós pensamos naqueles dias de João, nós sabemos que existe um poder mundial que governa a terra. O poder que governava a terra era a Babilônia. A Babilônia de Nabucodonosor. E era a maior potência militar, política, econômica daqueles dias. E logo Nabucodonosor e a Babilônia e a sua descendência eram representadas por um leão, que tinha 2 asas. Esse era o símbolo da Babilônia. E esse era o símbolo do poder babilônico de todos os descendentes de Nabucodonosor. João vai falar que a primeira visão dele é um leão. Daniel vai falar que esse leão tinha asas de águia. Exatamente quem governava aquele tempo era a Babilônia. Era um governo cruel, feroz, esmagador. Dizem os historiadores que o exército da Babilônia continha mais de 1 milhão de soldados, que aonde a Babilônia passava marchando, nem a vegetação nascia mais. Mas o mundo ainda estava para conhecer um governo ainda mais cruel, mais poderoso, mais forte. E ele vai dizer, no versículo 5 que nós lemos: continuei olhando, e eis o segundo animal, que era semelhante a um urso, a qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Logo a Babilônia foi invadida e subjugada por um império chamado Médio e Persa. Os medos e os persas, dos Xerxes. E a história vai te dar relatos disso. Se você estudar qualquer livro de história, não precisa ser teológico, não precisa ser bíblico, você vai ver que o Império Médio e Persa, quando você vê um filme como 300, e você vê o Império Persa, através de Xerxes ali, de maneira brutal, esmagadora, você vê a potência daquela nação e a maldade daquele povo. A Babilônia reinava e governava e subjugava o mundo, até aparecer o Império Médio-Persa. E esse império era representado por um urso esfomeado. E por que ele trazia 3 costelas, diz a descrição de Daniel? Porque a primeira vitória que foi dada, que o Império Persa teve, foi uma vitória na região da Frígia Gálata. Então preste atenção, lá eles derrotam 3 nações, e a partir de derrotar 3 nações, eles então juntam poder e começam a subjugar o mundo, e começam a governar o mundo de maneira brutal, cruel, feroz. Só que o Império Persa iria conhecer, e o mundo estava para conhecer, um outro império, um outro governo, ainda mais cruel, ainda mais feroz, e muito mais inteligente. Surge então
Alexandre o Grande, da Macedônia, Greco-Macedônia. E Alexandre o Grande subjuga o mundo. E Alexandre o Grande subjuga o Império Médio-Persa. E ele começa a dominar o mundo. Diz o texto que Alexandre era veloz, Alexandre era estratégico, estrategista, e Alexandre corria e governava o mundo através de 4 generais que governavam todo o mundo sobre o governo de Alexandre o Grande. Diz a história, e alguns falam que é o conto, outros acreditam que é a história, e alguns livros da história contêm esse relato. Diz que Alexandre o Grande, aos 32 anos de idade, sobe no monte mais alto que ele acha, e ele procura algum lugar que não esteja debaixo do domínio dele. E por não encontrar mais nada que estivesse debaixo do domínio dele, ele começa a se entristecer, entra em depressão e morre. Alexandre o Grande não deixou nenhum substituto no seu reino, nem no seu reinado. Mas preste atenção, Alexandre, mesmo por não deixar sucessor, e o texto fala que ele é semelhante a um leopardo. Olha esse versículo 6. Depois disso continuou olhando, e eis outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também neste animal 4 cabeças. O símbolo de Alexandre o Grande, o símbolo da Macedônia, do Império Greco-Macedônia, era um leopardo. Alexandre tinha 4 generais brutais, violentos, poderosos, que subjugavam o mundo debaixo do poder de Alexandre. Alexandre morre agora, e esses 4 agora se dividem, cada um em 2. Se divide de 2 para um lado e 2 para o outro. Os Ptolomeus e os Seleucidas se dividiram. Lisandro e Cassandro se dividiram de outro lado, e eles começaram a guerrear entre si. Foi quando Ptolomeus e os Seleucidas, eles prevaleceram contra Cassandro e Lisandro. E aí começaram a governar o mundo, esses 2 generais. Só que o governo do mundo ainda não estava definido, e eles começaram a lutar entre si, Ptolomeu e Seleu, e começaram a batalhar entre si, e os Seleucidas prevalecem, e o mundo então vai conhecer o último anticristo do Antigo Testamento, um dos homens mais cruéis contra a igreja, um dos homens mais sanguinários contra a igreja, um dos homens que mais perseguiu a igreja e o povo judeu, Epifânio Antíoco. Diz a história que esse homem foi o maior opressor da igreja. Esse homem invadiu a Palestina, matou judeus. Esse homem forçou judeus a queimar incenso e oferecer sacrifício sobre o sangue de porco dentro do santuário. Esse homem tomava os filhos das mães judias e esmagava os filhos diante delas e blasfemava contra Deus, dizendo: clama ao seu Deus para ver se o seu Deus livra os seus filhos da mão de Epifânio Antíoco Seleucida. Foi o homem mais cruel do Antigo Testamento contra o povo de Deus. E Epifânio Antíoco domina então todo o mundo durante um tempo. Mas o mundo ainda estava para conhecer um dos maiores impérios, e talvez o império mais poderoso, um império muito mais sangrento, muito mais forte, muito mais poderoso do que os outros que passaram. Versículo 7 diz de Daniel capítulo 7: depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés do que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ele está falando do Império Romano. O mundo agora estava para conhecer talvez o maior império nas pessoas dos Césares, que iria esmagar o mundo, subjugar o mundo, de sorte que não teria nenhum lugar do mundo que não estivesse uma influência romana. Em todo lugar do mundo havia influência romana, tirando os bretãos ao norte da Inglaterra, que não se batiam com os romanos. Mas o que eles fizeram? Construíram uma muralha em volta dos bretões, e quando eles saíam dessa muralha, eles eram trucidados pelos romanos. O mundo então conhece o império mais poderoso. Primeiro começa com a Babilônia.
depois o Império Medo-Persa, depois Alexandre o Grande, e agora o mundo conhece César, o Império Romano. Só que o Império Romano seria mais poderoso do que todos esses, porque o Império Romano junta todas as características de todos os animais que passaram antes dele. O Império Romano junta o domínio do leão, como a Babilônia. O Império Romano junta a força do urso do Império Medo-Persa. O Império Romano junta a rapidez do leopardo de Alexandre o Grande. Só que a descrição vai falar que ele tem dentes de ferro. Isso quer dizer que não tinha nenhuma presa, nenhum oponente que o Império Romano não conseguisse esmagar, trucidar, mastigar. Porém que no Antigo Testamento, e aí então se apresentam os 4 animais, os 4 reinos e os 4 impérios que João relata em Apocalipse 13 e que Daniel vai relatar em capítulo 7. Os 4 reinos que subjugaram o mundo no Antigo Testamento, as 4 potências que subjugaram todo o mundo de maneira geral no Antigo Testamento. Se você olhar e falar, pastor, mas e o Egito? O Egito subjugou, mas em uma parte, e não todo mundo, não de maneira geral. Esses 4 reinos subjugaram todo o mundo. Porém, o grande problema é que no Antigo Testamento, essa perseguição, e os judeus e os cristãos lutavam apenas com o reino individual. Quando o Império Medo-Persa lutou contra os cristãos, foi só o Império Medo-Persa que perseguiu os cristãos. Quando a Babilônia perseguiu os cristãos, foi só a Babilônia que perseguiu os cristãos. Quando Alexandre o Grande, talvez o menor perseguidor de todos eles, perseguiu, foi só Alexandre o Grande. Porém, se você voltar a sua Bíblia comigo para Apocalipse capítulo 13, antes de você voltar, só tire a sua conclusão. Você vai falar, pastor, mas como que o senhor pode afirmar que esses 4 animais são 4 nações? O versículo 17, Daniel capítulo 7, nos relata isso. Ele diz, esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas volta a sua Bíblia comigo para Apocalipse capítulo 13. Porque agora, no Antigo Testamento, as nações lutavam de maneira individual contra os cristãos. A perseguição do dragão contra os cristãos e usando essas nações era de maneira individual. Mas diz as Escrituras e diz o texto sagrado que chegará um tempo em que Deus permitirá que todas estas nações se ajuntarão para perseguir os cristãos. Todos esses reinos vão se juntar para perseguir os cristãos. E aí, meu irmão, vai ser a hora da gente saber quem é de quem não é. Vai ser a hora de separar joio do trigo. Vai ser a hora de separar bodes de ovelhas. Quando chegar esse momento, vai ser a hora de saber quem de fato é cristão ou não. Por isso a minha chamada para você é o seguinte: você está preparado para esse momento? Você está preparado para essa hora? Quando eu olho para a realidade da igreja no Brasil, eu percebo que a igreja está longe de estar preparada para essa hora. Mas talvez você está falando, isso é só um conto, pastor, isso é só uma fábula. Pega qualquer livro de história, já que você não crê na teologia, e eu vou provar para você, historicamente falando, que isso já está acontecendo. É só você ligar a televisão. Então é muito importante você entender isso agora. Por que Roma junta todos esses 4 animais? Porque Roma agora começa a perseguir a igreja no Novo Testamento. E Roma começa a subjugar a nação agora no Novo Testamento. Esses animais se juntam e se formam agora um monstro, diz Daniel. Diz Apocalipse de João. João fala o seguinte, olha, eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre esses 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmias. Aí ele diz, a besta que eu vi, esse monstro que eu vi, era semelhante ao leão, leopardo, e tinha os pés como de urso, a boca como de leão. Exatamente como Daniel descreve os reinos e os reis do passado. Exatamente como Daniel descreve as potências que governaram o mundo. João vai dizer o seguinte, eu vi, e essa besta agora é a junção de todas essas nações.
é a junção de todos esses reinos, e todos eles passaram e pisaram por cima do sangue dos cristãos, todos eles se alimentaram do sangue dos cristãos, todos eles perseguiram os cristãos. Não teve nenhum império que subjugou o mundo que não perseguiu os cristãos. E hoje talvez você vai sair daqui pensando muito se você está pronto ou não, se você vai ser arrebatado antes da tribulação, depois. Isso não é o que importa aqui agora. O que importa é se você está preparado ou não. Se é antes, se é depois, se é durante, eu não sei quando vai ser, mas o que importa é que você se vai estar preparado para ser levado ou não, se você vai permanecer ou não. Mas preste atenção nisso, é muito importante você entender. Diz o texto que isso chegará. Por isso toda a terra se maravilha e adora a besta, dizendo o seguinte, olha o versículo 4: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quando a Babilônia subjugava o mundo, eles olhavam e falavam: quem pode vencer esse império? Aí vinha outro e subjugava a Babilônia. Quando os Xerxes começaram a tomar conta do mundo, falavam: quem pode vencer o Império Medo-Persa? Quando Alexandre o Grande sobe no alto daquela montanha, talvez com toda a sua grandeza, e olhando tudo que conquistou, alguém falasse: é impossível vencer esse homem. Só que chegará o momento em que todos eles se ajuntarão, formarão um monstro com toda a sua crueldade, e vão falar: quem pode vencer esse monstro? E eles vão adorar a besta. E talvez você está falando: pastor, eu vou te provar hoje que está muito mais próximo do que nunca. Eu vou te falar hoje que talvez você vai viver para ver isso. Eu vou te mostrar hoje aqui na história bíblica, na história descrita de maneira secular, que você pode estar já entrando nesse momento. Porque o seu filho, com certeza, preste atenção que aqui é muito importante. É exatamente nesse tempo que nós vamos ver. O versículo 5 e 6 de Apocalipse vai dizer o seguinte: foi-lhe dada a boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. O que são 42 meses? Se você somar 1260 dias. Capítulo 12. Um tempo, 2 tempos, mais metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Está dizendo o seguinte: o que é 3 anos e meio? É metade de 7. 7 mostra a completude, a definição de tudo, e toda a história, o desenrolar do começo ao fim, é simbolizado pelo número 7. Isso quer dizer que os 3 primeiros anos e meio já passaram, e nós estamos agora nos últimos 3 anos e meio. E ele está falando o seguinte: foi dada a ele autoridade para governar e para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio de governo da besta. 3 anos e meio a besta agindo. E eu quero dizer que ela já está. Quem é o príncipe deste mundo? Diz a Bíblia. Mas escute isso. Se nós retornarmos ao fato de quem está no poder no tempo de João, João escreve e diz o seguinte: olha, Roma está no poder. O quarto animal está no poder. O animal feroz, com dentes de ferro. Ele está no poder. Talvez você pergunte: pastor, o que eu tenho a ver com isso? Isso foi há quase 2000 anos atrás, pastor. O que eu tenho a ver com isso? Ele diz que a besta tem 7 cabeças. Versículo 1. Se você andar mais um pouquinho a sua Bíblia e for para o capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 9, nós teremos a explicação das cabeças. Você vai ver o que isso tem a ver conosco. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria: as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Preste atenção. Roma era o quarto animal. O Império Romano era edificado sobre 7 colinas, 7 montanhas. Roma estava no governo e no poder no tempo que João escreve.
Porém ele diz que Roma, essa besta, ele iria reinar durante 10 reinados. Que a igreja ia ser perseguida por Roma durante 10 reinados. Que significa o quê? Os 10 chifres. Preste atenção, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você olhar na história, nos livros de história, você vai perceber que de Nero até Constantino se passaram 10 imperadores, e todos eles perseguiram cruelmente a igreja. Terminando em Constantino, o último perseguidor da igreja. Constantino então se converte e começa agora, deixa de ser perseguidor e começa a ser o protetor da igreja. Mas observe uma coisa, no versículo 9 e 10 de Apocalipse e 11, preste atenção, por isso que esse aqui é muito importante. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Preste atenção nisso. E a minha oração é para que você entenda. E isso desperte você. Para que você entenda que o fim está mais próximo que nunca. Ele disse: 5 impérios caíram e Roma está no poder. Se você voltar e olhar um pouco, e você que gosta de história, você que estudou aí e lembra desse relato na história, você vai perceber que o mundo foi governado, antes de Roma assumir o poder, por 5 grandes potências, de maneira geral. A Babilônia de Nimrod, a Assíria, o Império Medo-Persa, a Babilônia de Nabucodonosor e a Grécia de Alexandre o Magno. E João está dizendo o seguinte: olha, esses 5 impérios já caíram. O 6º está no poder, e o 7º vai se manifestar, e vai durar pouco tempo. Por que isso tem a ver conosco? Preste muita atenção nisso. Se você entender isso aqui, você vai entender toda a mensagem. Roma cai séculos depois, e o mundo fica sem nenhum império que subjuga o mundo todo. E na história nós vamos ver que durante todo esse tempo o mundo vai conhecendo nações, tentando dominar o mundo. Por exemplo, quem vai lembrar aí dos canhões ingleses de Margaret Tudor? Quem vai lembrar aí da esquadra espanhola que você estudou em história? Você vai lembrar aí de um outro que entrou em ascensão, a França, aos cuidados de Napoleão Grande. Se você olhar um pouco mais, você vai ver a manifestação de um anticristo, e você vai ver um austríaco chamado Adolf Hitler tentando marchar para governar o mundo, mas nenhum deles consegue subjugar o mundo de maneira total. Nenhum deles consegue ter o poder e a ascensão que os outros impérios tiveram. Nenhum deles conseguiram dominar o mundo. Mas se nós olharmos hoje para o mundo, nós vemos uma grande potência, uma grande nação governando todo o mundo. Estados Unidos da América. Não existe nenhum lugar no mundo que não tenha influência dos Estados Unidos. Quer um exemplo? Quando você vai naquele estacionamento que o McDonald's botou uma lanchonete, como é que chama aquilo lá? Drive-thru? Mas nós somos brasileiros. Você pede um lanche rápido? Ou você vai pedir um fast food? Influência dos Estados Unidos da América em todo o mundo. Você já parou para perceber por que as luzes da nossa polícia, do giroflex, são as cores da bandeira americana? Os Estados Unidos subjugam o mundo, sabe por quê? Não existe nenhum lugar no mundo que não tenha influência americana. Por isso a língua do mundo é americana. Por isso a língua do mundo é o inglês. Por isso que todos os países do mundo têm escola de inglês. Porque os Estados Unidos agora é a grande potência que subjuga o mundo. Em todo lugar se conhece a potência americana. Mas preste atenção. Alguns estudiosos vão dizer que os Estados Unidos é o 7º império. Há algumas controvérsias. Eu particularmente creio. Respeito quem não crê. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: que se de fato os Estados Unidos for a 7ª
potência, se os Estados Unidos for o sétimo império, descrito por João aqui em Apocalipse, o mundo está para conhecer o animal que João descreveu em Apocalipse 13. Ele vai dizer o seguinte: dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando o outro chegar, preste atenção, 5 já caíram, o 6º ainda existe, o 7º ainda não chegou, quando João escreve. Aí ele diz: quando o 7º chegar, vai durar pouco tempo. Mas preste atenção, os Estados Unidos já está começando a perder força. E de todas as nações que subjugaram o mundo, os Estados Unidos é o que vai ficar menos tempo no poder, porque vai durar pouco. Só que se os historiadores e os estudiosos estiverem certos que os Estados Unidos é a 7ª potência, assim que acabar o governo dos Estados Unidos no mundo, que já está perto, o mundo vai conhecer a besta que emerge do mar que João descreveu. Pastor, está muito vago. Ok, nós vamos piorar um pouco mais então, porque não tem como melhorar, meu irmão, vai só piorar. Mas antes de piorar, eu quero te fazer uma pergunta: será que você está preparado? Nenhuma nação subjugou o mundo depois de Roma, senão os Estados Unidos da América. Todas as nações tentaram. A Alemanha tentou, França tentou, Grã-Bretanha tentou, nenhuma conseguiu. Os Estados Unidos vem e estabelece o maior império do mundo hoje. Mas eu quero ler com você uma outra coisa. Apocalipse capítulo 16, nós vamos chegar à compreensão se nós estamos mais próximos ou não. Ou talvez o fim e essa perseguição está mais próximo do que você imagina. E talvez isso então vai justificar os meus constantes gritos de arrependa-se aqui nessa igreja. Talvez isso aqui vai justificar os meus constantes chamados de arrependimento para você. Talvez vai justificar os meus constantes apelos para que você leia as Escrituras, para que você mergulhe nas Escrituras, para que você ame as Escrituras. Preste atenção. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 diz o seguinte: vai narrar o 6º flagelo da ira de Deus. Derramou o 6º a sua taça, e sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O que isso tem a ver, pastor? O rio Eufrates é um rio muito importante do Oriente Médio. Ali no contexto na região do Iraque. E hoje ele ainda está lá, mas preste atenção. Aí você vai perguntar: pastor, mas o rio Eufrates pode secar? Não, meu irmão, o rio Eufrates já está secando. Mas tem algo ainda mais profundo para você entender. Diz os ambientalistas que possivelmente o rio Eufrates não durará muitos anos mais, que ele irá secar, ao ponto das pessoas atravessarem a pé. Mas tem algo mais sério aqui. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 15, vai estar escrito assim. Isaías capítulo 11, versículo 15. Vai dizer assim: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer um o atravessará de sandálias. Pastor, o que isso tem a ver? Por providência e soberania de Deus, Saddam Hussein, antes de morrer, divide o Eufrates em 7 canais. Achou que estava realizando a sua própria vontade, mas na verdade ele está debaixo de uma profecia, e ele está obedecendo o cumprimento da profecia dada por Deus, onde ele iria dividir o rio Eufrates. E ele divide em 7 canais. E paz, meus ambientalistas estão falando que existem canais que Saddam Hussein dividiu, que o rio Eufrates já secou.
Logo, o que precede o aparecimento dessa besta, logo o que precede o aparecimento do anticristo, logo o que precede o aparecimento do fim dos tempos, no que diz respeito ao rio Eufrates, é ele secar, é a divisão desses canais. Saddam Hussein divide esses canais antes de morrer, e parte desses canais já estão secando. O que eu quero dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o fim está muito mais próximo do que nós imaginamos. Porque diz o texto, que quando esse rio secar, os reis do lado do nascimento do sol marcharão contra o povo de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Preste atenção. Diz o texto, que essas nações do lado do nascimento do sol irão marchar contra o povo de Deus e irão pelejar em terra santa, em Jerusalém. A nação de Israel é odiada por todas as nações do Oriente Médio. Você já parou para perguntar por que essas nações não se juntam e destroem Israel? Mesmo tendo a maior frota de aviação, de exército do mundo. Se juntarem todas as nações do Oriente Médio e atacarem Israel, destroem Israel. Mas você já parou para perguntar por que essas nações não subjugam Israel, não vão contra Israel? Pasmem, a única nação que governou o mundo, que declarou ser protetora de Israel, seria a sétima nação, a última nação, e a nação dos Estados Unidos da América declarou que é protetora de Israel. E por medo dos Estados Unidos, as nações do Oriente Médio não atacam Israel. Porém, o reinado dos Estados Unidos dura pouco. O governo dessa nação dura pouco. Mas se você olhar o mundo, ele era governado pelos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e Japão. Hoje, quem governa o mundo? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Grã-Bretanha. Mas diz os estudiosos que em 2040 acontecerá uma mudança radical. E quem irá governar o mundo é China, Japão, Índia, Indonésia e Estados Unidos da América. Das 5 nações, 4 são do lado do nascimento do sol. Isso quer dizer que se a profecia estiver correta, isso quer dizer que se a profecia da Bíblia não pode falhar, quer dizer que o último reino está começando a perder força. E deixa eu te mostrar os sinais. Pastor, não estou vendo sinal nenhum. Quem aqui tem um Samsung? Da onde que é o Samsung? Quando você vai comprar um televisor, você compra o quê? Hoje, quem domina o mercado automobilístico? Toyota, Honda. Quem luta contra eles? Hyundai. Todos do lado do nascimento do sol. Não existe nenhum lugar do mundo que nós não temos influência dos asiáticos. Não existe nenhum lugar do mundo que nós não temos influência dos reinos do lado do nascimento do sol. O que eu estou querendo dizer com isso? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que se a profecia estiver correta, em 2040, esses reis agora se tornarão 4 contra uma única nação, que não é mais o poder do mundo. E essas nações agora vão marchar contra Israel, e Estados Unidos não pode mais defender Israel. Eles atravessarão o Eufrates, segundo os estudiosos, possivelmente em 2040, 2045, o Eufrates já está praticamente quase seco. Isso quer dizer que essas nações vão marchar contra Jerusalém, vão marchar contra Israel, e o lado do nascimento do sol vai subjugar o mundo. 5 reis. Você não precisa ir muito para ver os sinais. Se você observar hoje, a nação mais populosa do mundo é a China, 1 bilhão 403 milhões de habitantes. A segunda nação também é de lá, a Índia, 1 bilhão 350 milhões de habitantes. A quarta é a Indonésia. Quem diria que a Indonésia ia ascender ao mundo?
Mas quando você compra alguma roupa ou algum aparelho, você vai ver Made in Indonésia, Made in Japão, Made in China. Em todo lugar você vai ver influência desses reinos. Eles estão se preparando. E diz os estudiosos seculares que em poucos anos os Estados Unidos perde o governo do mundo e possivelmente China ou Japão subjugará o mundo. Do lado do nascimento do sol, como diz o profeta. Mas eu quero ir um pouco mais além com você. Capítulo 13. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Preste atenção. Se você olhar para a história, desde o Antigo Testamento, esquece a teologia, vai para os livros de história e tira a prova se todo esse relato que eu disse a você aqui a respeito dessas nações não já aconteceram, estão acontecendo. Mas tem algo ainda mais cruel e mais perigoso e mais sério nesse texto. Diz o versículo 8 que eles vão adorar, todos os habitantes da terra vão adorar essas nações. Elas vão unificar, elas vão se unificar e se tornar um grande poder. Mas um poder agora que vai trazer a brutalidade do leopardo, a velocidade do leopardo, a força do urso, o poder de autoridade do leão, o poder esmagador dessas nações. E todas essas nações se ajuntarão e pelejarão contra a igreja, e pelejarão contra os santos, e marcharão e lutarão em terreno santo, diz o profeta. Mas tem algo ainda mais claro para nós. No versículo 11 vai falar que surge, primeiro, essa primeira besta, esse primeiro animal, poder militar, político, econômico. Esse é o poder que subjugará o mundo. Mas vai aparecer uma outra besta, um outro animal. E esse agora não vai mais usar o poder político e econômico. E eles vão trabalhar juntos contra a igreja. Ele vai usar agora a questão religiosa. Aonde, pastor, nós entramos em tudo isso? Primeiro porque você está vendo com seus próprios olhos uma nação tão poderosa como os Estados Unidos começar a perder força. E você está vendo com seus próprios olhos as nações do lado do nascimento do sol surgindo e cada vez mais ganhando espaço em tecnologia, em força de armamento, em poder de influência, em poder de compra e de venda, de sorte que todo o comércio mundial agora é movido e trabalhado por essas nações. Eles aquecem o comércio mundial, tantas nações do lado do nascimento do sol quanto os Estados Unidos da América. O problema é que os Estados Unidos da América começou a perder força. O problema é que essa nação, se for o sétimo reino, vai durar pouco tempo. E se durar pouco tempo, então vai aparecer os reis do lado do nascimento do sol e vão marchar contra Jerusalém. Mas aparece uma outra besta, versículo 11. Ele fala: eu vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como leão. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que essa era que nós estamos, que a era do fim dos tempos, seria marcada por pessoas que se dizem crentes, mas não são. Que a era que precede o fim dos tempos seria marcado por homens que se dizem pastores, mas não são. Eles se apresentam como ovelhas. A pessoa tem roupa de ovelha, vestido de ovelha, forma de ovelha, anda como ovelha, mas a voz é de dragão. O que ele está querendo dizer? Como nós vamos entender isso, pastor? Ele está dizendo o seguinte: ele está na igreja, anda como a igreja, estabelece os propósitos da igreja, fazem as cruzadas da igreja, tem nome de igreja, mas ele não é igreja. Por quê?
Porque a voz, a palavra, a doutrina é de dragão. Por isso, meu irmão, é tão difícil você ler as Escrituras e meditar nelas. Por isso, o chamado desesperador dos pastores que tem compromisso com ela, de que você medite nas Escrituras, de que você ame a Bíblia. Porque a única forma de você discernir se você está andando com a ovelha ou com o dragão é através da palavra, é pela voz. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem. Você não vai conseguir discernir, por isso você ouve qualquer balela que é pregada por aí, e você acredita que é evangelho, porque você não entendeu ainda, que tem pele de ovelha, que tem fisionomia de ovelha, que parece ovelha, mas que é dragão. Como você vai discernir isso? Pela doutrina, pelo que prega, pela voz. Preste atenção. Hoje, você pode sair daqui indiferente, mais uma vez com a mensagem. Mas eu quero te dizer uma coisa, com muito temor. A maior evidência de quem é ovelha e de quem não é porque a ovelha ama ouvir as palavras do Eterno. Mesmo que a mensagem seja dura, o discípulo fala: Senhor, nós não temos para onde ir, Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a diferença. Talvez, meu irmão, você não precisa olhar para os Estados Unidos, talvez você não precisa olhar para as potências, talvez você não precisa olhar para as nações do lado do nascimento, talvez é só você olhar para a sua vida, que você vai entender, talvez você está sendo enganado. E a minha função é despertar você, e minha oração e meu propósito é para que o Espírito Santo de Deus desperte você. Tem voz, tem pele de ovelha, aparência de ovelha, parece crente, mas não é crente. Por isso a Bíblia vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Mas preste atenção, tem algo ainda mais grave. Irmão, é últimos dias. Você quer que fique melhor? Estava ensinando para a Duda lá em casa. Meu filho, qualquer evangelho que te apresentar, te oferecendo qualquer tipo de coisa nessa terra, é o dragão. Ela falou assim: pai, por que na escola tem uns famosinhos da escola? Eu falei: é o dragão. Porque quem ofereceu glória para o homem nessa terra foi Satanás. Jesus, quando ele teve fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus vai com Satanás, Satanás leva Jesus até o pináculo de um monte e fala: toda a glória do meu reino, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus falou assim: arreda-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só Ele prestarás culto. Essa é a diferença. Mas João está dizendo que muitos, toda a terra vai se dobrar diante da besta, toda a terra vai adorar a besta. Só aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo, só esses não vão adorar. A custo de quê, pastor? O texto vai dizer: se alguém leva para cativeiro é levado, ou vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ao custo de sangue, sofrimento. Só que essa igreja mimada do século 21 acha que vai ser arrebatada antes. Deus não poupou João, Pedro, Tiago,
Mateus, Lucas, nenhum desses homens da fúria do quarto reino não poupou esses homens da fúria dos dentes de ferro de Roma. E a igreja do século 21 acredita que Deus vai poupar, vai deixar de cumprir a profecia para poupar a igreja mimada do século 21. Você está preparado para isso? Todos esses animais ferozes se juntando contra a igreja. Está achando que é brincadeira o evangelho. A igreja do século brinca com o evangelho. Brinca de ser cristão. Brinca de igreja. Nós estamos brincando de igreja. Por isso é para fazer culto pet. Brincando de ser igreja. Parece que é ovelha, mas não é. Tem voz de dragão. O ensino é de dragão. A doutrina é de dragão. A doutrina é de Satanás. Nós estamos brincando de igreja. Mas tem uma coisa pior ainda. Preste atenção no texto. Diz o seguinte: essa besta que emerge da terra fala como dragão. Parece ovelha, mas fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer. Fazendo a menção a Elias. Faz menção a Moisés também. Seduz. Por que seduz? Porque quando a Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse vai dizer a respeito de Satanás quando é lançado na terra, fala que desceu à terra Satanás, o diabo. Satanás, acusador. Diabo, sedutor. Ele está falando o seguinte: como acusador ele perdeu o seu lugar no trono de Deus. Ele não pode mais acusar os cristãos. Ele não pode mais acusar a igreja. A acusação dele não tem mais poder nenhum contra a igreja, porque Cristo esmagou a sua cabeça na cruz. Ele perdeu a sua autoridade de acusador, mas ele ainda continuou como sedutor da igreja. Para que entrar na igreja? Botar uma arma na cabeça do pastor Júnior. Oferece para ele o evangelho mais fácil, porque aí sim a igreja dele vai ficar cheia. Oferece para ele o evangelho mais fácil, porque terá muitas contribuições e ele vai ficar rico com esse evangelho. Oferece para ele o evangelho que agrada aos homens, porque preste atenção agora nesse sinal. Escute isso. E foi-lhe dado comunicar fôlego. Versículo 15. A imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, olha o tanto de gente, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita e certa marca na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Preste atenção, primeiro vamos com comprar e vender. Os comentaristas vão dizer, na sua maioria, que esse comprar e vender aqui vai fazer menção ao selo do imperador que tinha antigamente. Aonde os empresários, para comercializar, tinham nos contratos empresariais esse selo, e facilitava então as negociações, de sorte agora que eles não aceitariam as negociações se não tivesse esse selo, e esse selo exigia, como um governo político, militar, como um governo de mercado, de negócio, que se você não seguisse as exigências religiosas deles. Preste atenção. Era como se fosse um tempo de controle, de monitoramento das pessoas. Qual tem essa conduta de querer controlar as pessoas? Por isso, meu irmão, acorda. O Brasil foi livrado durante um tempo de um grande mal. Todas as nações que têm regime totalitário subjugam as pessoas, monitoram as pessoas. Pergunta para o pessoal da Venezuela. Vai lá em Cuba. Pergunta para os médicos cubanos aqui como é que era. Vai para a China.
Ele está falando o seguinte: olha, esses governos vão monitorar. Agora pasmem, nós falamos aqui, a profecia fala que são nações do lado do nascimento do sol. A maioria delas é o quê? Comunista? Governos totalitários. Está falando que essa era é marcada e será marcada por governos que vão monitorar. E é isso que ele está falando, comprar e vender. Mas preste atenção, e a famosa marca da besta? Pastor, a gente ouve tanta coisa, é verdade. Eu quero ignorar todas elas. Mas uns falam que é o chip, né? Vai ser um chip colocado aqui, pastor. Outros falam que é o cartão de crédito. E uma série de interpretações. Código de barra. Por aí vai. Mas eu queria trazer a você uma interpretação um pouco mais tradicional da história. E aí você talvez ouviu tantas coisas a respeito do 666. Que aí quando você vai comprar a placa do seu carro, aparece o 666, você fala: misericórdia, Senhor. E aonde está a sedução? O que a serpente disse a Eva no jardim? Deus sabe que se você comer, você vai se tornar como Deus. O que está acontecendo? O 666 é o número de um homem. É simplesmente o 6 tentando se tornar 7. É a proposta de Satanás. Logo os sinais dos últimos tempos será precedido aonde? Por um negócio chamado, agora preste atenção nessa palavra. Olha essa palavra aqui. Quando ele fala assim, ó, número de homem, a palavra grega que é utilizada para o texto no original de homem aqui é uma palavra grega chamada antropos. E está falando que o que vai mostrar como marca do final dos tempos é antropocentrismo. Todas as coisas apontando para o homem, todas as coisas redundando em um homem, fazendo a vontade do homem. Por isso as igrejas agora estão tentando arrumar um método de fazer um culto que agrada os homens. Por isso a ideia agora é agradar o homem. É fazer com que o homem esteja no centro dessas coisas. É fazer com que o homem esteja no centro da história. Porque essa foi a proposta que Satanás usou para seduzir Eva. E falou assim: Eva, você vai se tornar como Deus. Eva, você vai se tornar 7. Você vai virar 7. Mas o 6 nunca vai virar 7. Por mais que tente, o homem sempre será homem. E Deus sempre será Deus. Por isso é o 666, meu irmão. Desculpa ter frustrado suas interpretações mitológicas. Está falando o seguinte: os sinais dos últimos tempos é o homem no centro, todas as coisas apontando para o homem, todas as coisas redundando no homem. Por isso, meu irmão, música como sabor de mel, por isso música como restitui eu quero, é meu, por isso me dá a minha bênção, por isso nós fazemos culto para atrair o homem e arrumar uma forma de agradar o homem. Não, meu irmão, você entendeu errado, não vai embora da igreja, não foi isso que eu quis dizer. Não, a mensagem não é essa, meu irmão. A mensagem é a mensagem da cruz, e Satanás sabe disso. Por isso ele tenta de todas as formas tirar a mensagem da cruz dos púlpitos e colocar a mensagem centrada no homem, apontando para o homem, mostrando o homem. E por que Satanás sabe disso? Porque diz o escritor, o apóstolo Paulo, que foi na cruz que Satanás esmagou a cabeça da serpente. Por isso ela está como golpeada de morte, porque na cruz do Calvário Cristo esmagou. Por isso não se pode pregar outro evangelho senão a mensagem da cruz. Mas você continua procurando igreja, porque afinal de contas tem que redundar no homem, pulando de galho em galho, procurando alguma igreja que se adapte à minha vontade, porque afinal de contas, pastor, eu não gostei muito do culto. O culto aqui nunca foi para você, nunca foi para nós. Nós nunca nos reunimos aqui para cultuar homem nenhum, a não ser o homem de Nazaré, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que está sentado no trono, e disse: todos vão se prostrar diante de mim, todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar. Continua procurando igreja para ser agradada. Você é um próprio sinal do fim dos tempos.
Antropos, número de homem. O homem querendo ser satisfeito, ser agradado, ser reconhecido, ser visto. Mas preste atenção, e eu termino aqui. Ou você vai crer nesse evangelho, ou você vai crer nessa mensagem, ou pode se preparar, meu irmão. Eu sinto muito em te dizer, pode se preparar. Se a profecia estiver certa na nossa interpretação, a partir de 2025, 2040, que está às portas, nós vamos conhecer esse ser representado por esses animais, vendo poderes e nações. E você vai começar a fazer o seguinte: pastor, se eu não molhar a mão do cara lá da prefeitura, pastor, minha empresa não vai sair. Então não molhe a mão, meu irmão. Não vá para o inferno por causa de meia hora de espera, 2 dias de espera, 1 ano de espera. Não, pastor, se eu não sonegar imposto, pastor, a minha empresa vai embora. Como é que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos? Meu irmão, vai para o céu por causa de uma faculdade. Pastor, se eu não a lei manda sim, pastor. Aí tem crente que quer distorcer e fala o seguinte: a Bíblia me manda submeter às leis, pastor, desde que essa lei não fira a lei suprema, a lei sobre a qual nós estamos estabelecidos, a lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se a profecia estiver correta, está na hora de um conserto, meu irmão. E eu não usei só a Bíblia para quem não crê nela. E talvez você quer tempo para pesquisar. Pesquise, vai para o Google. Veja o que os especialistas vão dizer. Se não está se cumprindo a profecia, o que essas nações estão fazendo? Estados Unidos acredita que defende Israel por bondade dos Estados Unidos. Não, ela defende Israel porque ela tem que cumprir a palavra de Deus. China, Japão, Indonésia, Coreia estão na luta ferrenha, se preparando, cada vez mais crescendo e tomando ascensão. Eles estão achando que estão, na verdade, conquistando o mundo pela força do poder. Não, eles estão cumprindo a profecia. Mas diz a profecia que depois dessa besta, que também é representada, capítulo 17, como falso profeta, e diz o texto que quando se manifestar ele, Jesus Cristo destruirá, não com um golpe de espada, mas com o sopro da sua boca. Está na hora de você pensar: qual Senhor você serve? Cuidado. Hoje é um chamado de alerta para a igreja de arrependimento. O fim está próximo, e muito mais próximo que a gente imagina. Para de brincar de igreja. Fui ofendido.